Conforme vimos agora na reportagem, é grande a incidência de trabalho infantil entre os adolescentes de 16 a 17 anos. De acordo com o IBGE, mais da metade dos trabalhadores infantis estavam nessa faixa etária. E para entender um pouco mais sobre esses dados, a gente conversa agora com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro. Boa noite, Ariel, bem-vindo. Boa noite, Gihanna. Boa noite aos telespectadores da TVT. É um prazer falar com vocês. Ariel, chama atenção na pesquisa, né, essa incidência grande de trabalho infantil ali na faixa etária da juventude, né? Isso tem a ver, isso pode ser relacionado com a falta de políticas públicas de primeiro emprego que realmente sejam efetivas, né, durante o governo Bolsonaro? Sim, Gihanna, nós temos a questão de que houve um aumento do desemprego, da perda de renda das pessoas, principalmente no período da pandemia. Isso acabou gerando uma pressão sobre os adolescentes para que contribuíssem no sustento dos lares. Então, gerou um aumento do trabalho infantil. Nos últimos anos, principalmente, desde a PEC do teto de gastos públicos no governo Temer, nós tivemos desmontes de programas sociais. Nós tivemos menos investimentos em educação e em assistência social. E depois do governo Bolsonaro, também manteve essa mesma linha do governo Temer. E também devemos ressaltar que o próprio governo Temer extinguiu o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E depois o governo Bolsonaro acabou com a CONAET, a Comissão Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, formado por vários órgãos da sociedade civil e formada também por integrantes da OIT, do Ministério Público do Trabalho. Além disso, o governo Bolsonaro sempre defendeu a diminuição da idade para o trabalho infantil. Tinham até propostas no Congresso de representantes do governo na época para que diminuísse a idade para 14 ou 12 anos. É importante ressaltar, muita gente acaba erroneamente apoiando o trabalho infantil, mas o trabalhador infantil de hoje vai ser o desempregado de amanhã, porque ele vai deixar de estudar, vai deixar a escola e não vai se preparar para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. E o trabalho infantil acaba sendo a porta de entrada também para o envolvimento com o tráfico de drogas e com a exploração sexual de crianças e adolescentes, porque elas são aliciadas pelos exploradores, aliciadas também pelos traficantes quando estão em situações de trabalho infantil. Esse dado, essas informações que você traz aqui, Ariel, são fundamentais para a gente desmistificar essa crença antiga, né, de que é bom criança trabalhar, que forma caráter, não tem nada a ver com isso, né? Agora, chama atenção nessa pesquisa também o fato de mais de 750 mil crianças e adolescentes desempenharem atividades que integram ali a lista TIP, né, que para quem não sabe é a lista das piores formas de trabalho infantil, né? Conta um pouco para a gente o que é essa lista, quais que são essas ocupações e por que a gente tem tanta urgência em combater esse tipo de trabalho. Sim, muito importante. Outra questão a ressaltar é que esse aumento de 7% no trabalho infantil, ele tem relação também com o aumento de quase 10% da evasão escolar, que foi divulgado em 2022. Geralmente a criança que trabalha, ela acaba não tendo mais um rendimento escolar e muitas vezes acaba desanimando, deixando de estudar em razão do cansaço, em razão da exigência do trabalho. Essa lista das piores formas de trabalho infantil é um decreto da primeira gestão do governo Lula e que, inclusive, é baseada nas orientações, nas resoluções da Organização Internacional do Trabalho. E entre as piores formas de trabalho infantil, nós temos a própria atuação de adolescentes, de crianças na construção civil, em carvoarias, em serralherias, em situações também na agricultura, pecuária, no uso de agrotóxicos, inclusive, e também
aquelas situações de rua que estão expostas ao sol, à chuva, aos acidentes no trânsito e à própria exploração sexual de crianças e adolescentes e o envolvimento no tráfico de drogas. Nós não podemos pensar que os adolescentes envolvidos no tráfico são simplesmente bandidos, criminosos, mas, na verdade, estão sendo explorados pelos traficantes, pelo crime organizado, assim como as meninas que estão em situação de exploração sexual infantil estão sendo exploradas. Por isso, quem deve sofrer punição são os exploradores e não as pessoas que estão sendo vitimadas e exploradas nessas piores formas de trabalho infantil que precisam ser combatidas. Muito obrigada, Ariel. Seja sempre bem-vindo aqui ao seu jornal. Agradeço, muito obrigado. Boa noite.